A saúde para as pessoas, na verdade, eu acredito que seja uma coisa intangível, porque a gente não reconhece saúde, Monarca, a gente reconhece a falta dela. É verdade. E o que a gente percebe? Que as pessoas, elas têm uma vida meio que compartimentalizada e a gente precisa entender o que para essa pessoa é satisfação. E satisfação e alegria é só um dos 6 sentimentos básicos que a gente vive. Quem são os outros? Medo, raiva, tristeza, repulsa e surpresa. Caralho, tem 3 aí que são negativaços. Não, 4. Teoricamente, os 5 são negativos, mas eu vou aproveitar que você falou que são negativos, mas se você não tivesse esses 5, Monark, você nunca conseguiria atingir a alegria que está do outro lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele te protege daquilo que pode te agredir. A tristeza faz você pensar naquilo que pode te agredir. A repulsa faz você se afastar daquilo que pode te agredir. Surpresa? A surpresa, ela faz você se preparar para as coisas que pode te agredir. E a raiva faz você se defender daquilo que pode te agredir. E se você não usar essas 5 coisas negativas como ferramentas suas, você nunca vai chegar na alegria. E se você não chega na alegria, você descobre que tem 2 outros sentimentos que são menos elementares, mas que estão presentes na nossa vida, que é a culpa e a vergonha. Culpa é quando você trai os seus valores, e vergonha é quando você trai os valores da sociedade que você é inserido. E nessa mistura, nessa sopa inteira, o que a gente tem que descobrir das pessoas quando elas falam, por exemplo, quero emagrecer, ou então quero ganhar massa muscular? Você precisa descobrir por que essa pessoa quer chegar nisso. Isso é um alvo de discussão minha e da minha esposa muito frequente. Minha esposa é nutricionista, ela é especialista em comportamento alimentar, né? Ela tem uma pós-graduação sobre isso. E a gente discute muito em níveis, né, mais elevados e mais difíceis o que fazem as pessoas serem felizes ou não, o que traz satisfação para elas. O que a gente observa? Que existe uma diferença muito grande entre 2 tipos de pessoas que a gente pode dividir do grupo das pessoas que querem mudar a forma de viver ou a forma de se apresentar. Porque, entenda, o seu físico ele faz parte da sua identidade. E muita gente fala para você, olha, você pode mudar. E você pode mudar. A questão é, por que você vai mudar? Porque se você muda porque você não gosta de quem você é completamente diferente de você mudar porque você gosta de quem você é e quer melhorar. E o que eu e ela percebemos ao longo desses anos trabalhando? Que quando você tem uma pessoa que gosta de si e quer melhorar, essa pessoa ela começa a fazer uma atividade e ela vai até o final. Ou, que não tenha final, ela se sucede de uma forma progressiva, por isso a palavra sucesso. E quando você tem uma pessoa que não gosta de si, o que acontece? Ela não vai gostar da progressão. E o que vai acontecer então? Ela vai desistir. E o problema não é quem não aceita o desafio, é quem desiste diante dele. Porque o que faz com que você mude alguma coisa é consistência. Acho que tem muita gente que não se gosta realmente. É isso que eu tava pensando enquanto você tava falando, sabe? E como que você faz pra se gostar? Vou falar de uma coisa que a gente chama de RAIN, tá? RAIN, ele é um acrônimo daquilo que tem que ser a sua atitude quando você se vê de frente a um desafio, uma dificuldade ou um problema. O que você faz, né, no seu dia a dia? Primeira coisa, você tem que se confrontar. Né? E aí tem um problema grande que tem muita gente que não se gosta porque evita se confrontar. E a gente precisa confrontar nossos medos, nossas tristezas, como eu falei, nossa repulsa, nossa raiva. Né? A gente precisa olhar pra gente e entender do que a gente quer ou não. Né? E aí vem a gente aprender a falar não, a gente aceitar aquilo que nos desafia. Mas existe uma forma muito técnica de você fazer isso. E é justamente por esse acrônimo. O que é a primeira coisa, Rain? Reconhecer. Então você olha para aquilo e fala, isso me incomoda. Segunda coisa, aceitar. Você é assim. O meu cabelo é crespo, mas eu gosto de cabelo liso. Mas eu tenho que primeiro aceitar que o meu cabelo é crespo e me sentir bem com ele. Porque aí, quem sabe, eu coloco o cabelo liso e percebo que esse cabelo liso, eu faço um alisamento e percebo que esse cabelo liso, por exemplo, não me agrada tanto quanto eu imaginava. Terceira coisa, investigar. Reconhecer, aceitar e investigar. Por que você vai investigar? Você tem que entender
De onde vem aquilo de você? E por último, não identificar, ou seja, você nunca vai trazer para você. Você é um sentimento ruim, fique aí. Isso é importante para você se conhecer e para você conseguir tomar as decisões que te agradem, porque a gente é obrigado a tomar muita decisão que nos desagrada. Agora, tem algumas que nós não somos obrigados a tomar. Tem coisa que nós não somos obrigados a ouvir. E a gente tem que limitar esse barulho externo. Mas essas coisas, elas são importantes. E isso que a gente se preocupa, assim, na verdade, é que as pessoas, elas estão numa fase, principalmente hoje, com toda essa conversa de aceitação, etc., que você percebe que as pessoas, elas não estão se confrontando mais. Elas não estão parando para pensar quem são elas, o que as incomoda. E elas estão buscando só conforto, 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 conveniência, conveniência, conveniência. Cara, a vida não é feita disso. É feita do oposto, inclusive, né? Exatamente. Eu escolhi uma profissão onde não existe conforto, cara. E não existe conveniência. Principalmente quando você dá plantão num pronto-socorro de trauma, cara, não tem conforto nenhum. Você tá 3 da manhã, chegou o cara que caiu de moto, ele tá parecendo um quebra-cabeça de 2.000 peças. Né? Você fala, não, espera um pouquinho, para de sangrar que eu preciso ainda estudar o que eu vou fazer com você. Não, você se ferra ficando sem dormir, estudando, tomando café, virando noite, dia. Você para de assistir filme, você para de assistir TV, você para às vezes de sair com a tua namorada para assistir aquilo. Mas por quê? Porque tem uma finalidade. Não tem angústia maior para um médico do que olhar para um paciente e não ter ideia de onde ele começa a trabalhar. Isso é uma coisa impensável. E isso é uma coisa que move muitos de nós na faculdade de medicina. Né? Eu não tinha preocupação com prova, por exemplo, Monarca. Eu tinha preocupação quando o paciente fosse sentar na minha frente e falar assim, e aí, doutor, o que eu tenho? Cara, aquilo me dava um desespero que eu falava assim, eu tenho que saber das coisas. Isso a gente estava no primeiro ano passando numa matéria que chamava Introdução ao Hospital. E eu olhava com admiração dos meus professores que eles conseguiam sentar com calma, ouviam o paciente e sabiam conversar com o paciente. E o médico, né, aquele médico bom, aquele médico antigo, aquele médico que ele consegue se conectar com você, porque o trabalho médico, ele vem dessa conexão. Porque o que o médico faz, na verdade, né, o que ele vende é a confiança. As pessoas procuram o médico porque confiam nele. Não porque ele se formou no melhor lugar, ou porque ele tem a quantidade de diploma, ou porque ele fez... Não, porque confiam nele, né? E esses professores, eles sentavam com as pessoas e, assim, do jeito que a gente está sentando hoje, tudo bem, Maria, como é que vai você? O que está acontecendo com você? Não, mas antes, me conta um pouquinho da sua vida. Cara, aquilo era sensacional. Aí você descobria que você não pode tratar o paciente igual está escrito no livro de semiologia, como se fosse uma lista de ticar. Dor de barriga? Dor de cabeça? Tá caindo um dente? Tá caindo cabelo? Não é isso, cara. É uma coisa muito mais profunda. E isso, com o tempo, vai fazendo a gente entender que a gente tem que entender da pessoa, entender uma série de coisas. Mas o motivo principal, né, do desconforto inicial, e aí, de novo, a gente usa aquilo que desconforta a gente como ferramenta para a gente evoluir, é esse. E se você encontra pessoas que são fracas, o que vai acontecer? Elas vão fugir desse desconforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que hoje é clichê. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis.